Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos entrar pela nossa querida TV A Caminho da Luz com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Hoje estaremos estudando nesse programa o primeiro capítulo do livro Ação e Reação. Relembrando que esse capítulo nós dividimos em 2 programas. Hoje é o segundo programa. E nós hoje vamos dar uma continuidade numa conversa entre Druso, que é o dirigente daquela instituição que fica entre a Itália e a Suíça, e essa instituição se chama Mansão Paz. E nós vamos ver também que é um lugar que estava nevando e uma quantidade grande de espíritos enormes estão se aproximando daquela instituição, e eles não podem ser socorridos, porque são espíritos que ainda não estão preparados. Então, uma conversa muito bacana entre Hilário e Druso, e nós vamos dar continuidade nesse estudo, porque Druso diz que eles não podem entrar, que é como se abrisse a porta para um tigre, esse é o exemplo, e ele mataria todas as pessoas que estavam ali dentro. Ou seja, eles não podem entrar naquele ambiente de harmonia, porque eles iriam desarmonizar o ambiente. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em participarmos deste projeto. Rogamos ao nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC, que nos envolva em mais um programa, e cumprimento carinhosamente o nosso telespectador. Dando continuidade, nós vamos ver que continua a perguntar Hilário: mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Insistiu meu companheiro agoniado. O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade. Embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos, batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refundem-se a alma, pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Olha que interessante a informação que ele nos dá colaborando com Allan Kardec. Algum espírito fica eternamente na maldade? Não. Allan Kardec ouve da espiritualidade? Não. A maldade é uma questão temporária, podendo se arrastar por séculos e milênios, mas não numa condição eterna. Olha, para sempre eu vou ser mal. Para sempre eu vou ser uma figura diabólica. Para sempre eu vou ser uma figura maldosa. Não, é temporária, cabendo ao espírito mudar a chave e sair de um polo e caminhar para o outro. E ele diz que muitas vezes pode demorar muitos anos. E nós sabemos até que, dependendo do grau de evolução espiritual e a maldade que se encontra na criatura humana, pode demorar séculos ou mesmo milênio. Então nós percebemos que realmente é uma complexidade muito grande o processo reencarnatório. Continua André Luiz. Quer dizer então, disse por minha vez, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Perfeitamente, aclarou o amigo, atalhando-me a consideração reticenciosa. O desespero vale por demência, a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione, com gritos e impropérios, os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade.
aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida, então, como o solo que regressa ao serviço da plantação por proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. André Luiz, ele sofre uma transformação no mundo espiritual. Isso não quer dizer que ele sofreu uma evolução. Ele muda muito de nosso lar nos livros sucessivos. Nós já percebemos pontos de vista espirituais, ele já vê num coletivo. Hilário Silva estava preocupado, vamos abrir aqui o portãozão, vamos fazer essa turma toda entrar, vamos dar sopa, vamos dar comida, vamos dar agasalho. Hilário via com o olhar de um despreparado espiritual. André Luiz já começou a ver que existe um outro lado. E aí ele pergunta, esses seres que não ficarão eternamente nesta situação, mas que hoje estão, e o seu processo de evolução? E aí Druso diz, tudo tem seu tempo. Tem espíritos que ouvem e acolhem, e tem espíritos que lutam contra a própria natureza. Tem espíritos que preferem a rebelião, o tumulto, a agitação. E esses perduram longos tempos nestas faixas de sofrimento. E caberá a si calmar os ânimos e procurar a própria modificação. Por isso que a evolução é lenta, não se dá de um dia para o outro. Às vezes a gente olha na linha do tempo dos últimos 2000 anos. Nossa, conquistamos tanto materialmente e moralmente ainda temos tanto a melhorar. Mas nós somos lentos na evolução. A evolução e a natureza não dá saltos. Então nós vemos por esta obra que os mesmos de ontem somos nós reencarnados hoje em outros corpos. Continua André Luiz. Atormentada, expectação baixara sobre nós, quando Hilário considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não há maneira do sono físico, em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Então aqui nós vemos, André, que Hilário faz uma colocação. Se nós pudéssemos, uma vez por ano, desencarnar por alguns momentos, irmos para o plano espiritual e vermos como é o plano espiritual, porque ele mesmo descreve, nós sabemos que ao dormir o nosso espírito se liberta do corpo, mas ele fica muito aprisionado perto do corpo. Ele está dizendo, se nós pudéssemos ir em determinadas regiões, nós íamos realmente ficarmos mais atentos a tudo isso que está sendo narrado por André Luiz, através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. E agora o orientador Druso vai continuar a história. Sim, ajuntou o orientador. Isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho, usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito, e isso exige a centralização de suas forças mentais,
na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. Precisamos lembrar que o que está em jogo é o nosso próprio futuro. Quando eu acerto ou quando eu erro, eu não estou implicando na evolução do mundo, na evolução das pessoas ao meu lado. Eu acredito que, de modo unânime, todos nós queiramos o melhor para nós. Se eu quero o melhor para mim, o que o Espírito Amigo nos diz? Concentre suas energias na vida terrena. Se hoje você está encarnado no papel de pai, de mãe, de filho, de neto, de avô, faça o seu melhor. Mesmo vivendo numa família imperfeita, e que nem sempre eu queria ter o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o filho que eu tenho, nem sempre, já que hoje compreendemos que temos a família que necessitamos. O emprego a mesma coisa, se eu pudesse eu não teria essa pessoa do meu lado, aquele outro. Na religião a mesma coisa. O que ele nos pede? Aproveite. O que está em jogo não é o futuro da Terra, é o teu futuro. E se você quer um futuro glorioso para si, a senha é uma só. Seja melhor do que já é. Supere, renove, transforme. Caiu? Levante. Errou? Conserte. Isso que ele nos convida. Está em nossas mãos o nosso futuro. Continua André Luiz. A palavra fluente e sábia do instrutor é para nós motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso percebeu-me a indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Aqui nós vemos, né, André, os espíritos superiores lendo os nossos pensamentos. Eu sempre conto que por 2 vezes na casa de Chico Xavier eu pensei uma coisa e o Chico me disse sobre essa coisa. É natural, Druso começou a perceber que André Luiz ia fazer uma pergunta. André Luiz estava questionando. E ele espera um pouquinho, olha para André Luiz e pergunta, não é? O que você está pensando? O que você quer perguntar? Isso é uma característica dos espíritos superiores. Dá até um pouco de vergonha, não é? O que eu penso, os espíritos penetram no meu pensamento, como a espiritualidade fala para Allan Kardec. E vai mais longe a espiritualidade, diz assim, olha, muitas vezes são os espíritos que vos dirigem. E eu penso que é um pensamento meu. Então, André Luiz, ele teve o ímpeto nesta conjectura que ele estava fazendo a si, ele expôs. Ele queria expor, mas ele estava um pouco envergonhado, sem jeito ainda. E aí nós vamos ver, posso ajudar em algo? Como meu pai há pouco referendou. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso. Druso, na verdade, não perguntou a ele o que você quer perguntar. Druso olhou para ele, deu um sorriso e ficou esperando a pergunta. E André Luiz pergunta. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? Interessante que ele pergunta sobre o indígena. E ele pergunta do indígena, quando ele fala no sentido atrasado, é do intelecto, já que eles conheciam muitas coisas também, as ervas, as raízes, as florestas, mas não tinha a compreensão que o europeu já tinha. Quando o europeu aportou no Brasil, na Europa já havia universidades, já havia doutores,
já havia livros e mais livros, e aqui o coitadinho do índio andando com uma tanga, com seu arco e flecha, caçando, e lá já tinha aquelas roupas, aquelas indumentárias todas. E ele pergunta, dentre esse vozerio, tem algum índio? Algum índio? Tem algum que está sem a compreensão intelectual? Tem algum aqui desprevenido ou daquelas tribos afastadas da África, do continente sul-americano? Será que aqui tem algum daqueles atrasado intelectualmente? E agora nós vamos perceber o arremate de Druso. A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos, estou neste refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação. Anelando servir, fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sobre o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações. Por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que o assistem, e as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros. Filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Aqui, André, nós vamos dar uma parada, apesar de que não terminou toda a colocação, mas vamos dividir em duas partes para nós melhor podermos compreender as explicações que você vai fazer agora para todos nós. Ele diz que ele está nessa instituição há 50 anos. E ele entrou na instituição como doente, como alucinado também. Ele não entrou já trabalhando, ele entrou sendo amparado. Aí ele passou pela evolução natural, foi amparado, socorrido, instruído, achou o equilíbrio. Aí ele viu a necessidade do trabalho, então começou como padioleiro, depois ele passou a ser cooperador da limpeza, enfermeiro. Interessante que o cooperador da limpeza foi o que André Luiz também foi nas câmeras de retificação. Depois foi enfermeiro, professor, magnetizador, até que ele chegasse ao posto máximo daquela instituição, que era ser o dirigente da instituição. Interessante, André, veja, de todos esses nomes que você falou, o último foi o magnetizador. As pessoas chegam na casa espírita sem conhecimento nenhum do espiritismo
Em vez de passar pelos departamentos assistenciais, pelo departamento de estudo, pelos departamentos de esclarecimentos, não. Às vezes a pessoa não passa nem pelo tratamento espiritual. A pessoa já é convidada para ser um passista. E o mais grave, não dão um tratamento, um treinamento para a pessoa. Explica de uma maneira superficial o que é o passe, e a pessoa sai dando passe sem saber o que está fazendo. Depois algumas pessoas caem de cama e não sabem por que ficaram de cama, já que muitas pessoas esquecem daquele ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta querer ter boa intenção e querer trabalhar. Aqui mostra claramente que a pessoa tem que estar preparado. Ele só foi convidado para ser magnetizador, para aplicar o passe, quando ele já estava habilitado para tal. Então veja, André, que nós precisamos trazer esses ensinamentos para as nossas instituições. Qual é a diferença da nossa casa espírita para essa instituição? Mansão Paz. Não tem nada de diferente. Tirando os lugares pelos quais ela se encontra, o resto é igual. E é interessante porque a questão de 5, 6 anos atrás, o benfeitor do CEPAC, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, ele pediu para que todos os tarefeiros da casa obrigatoriamente estivessem em 2 atividades. O estudo. Se você não tem presença no estudo, você não pode ser um trabalhador. Nós não temos voluntários, nós temos trabalhadores, tarefeiros. E o segundo é, toda pessoa começa pela sopa fraterna ou comida fraterna. Antes de ser médium, antes de ser passista, antes de ajudar na oratória, antes de ajudar em qualquer atividade da casa, começa na comida ou na sopa fraterna. Aqui ele também nos fala que não tinha nenhum índio lá. Índio, pessoa simples, não tinha nenhum. Porque esses estão ainda no seu mundinho. Esses estão com seus pensamentos. Que tipo de espírito estava naquela casa ou vivendo naquela região? Espíritos que sabiam o que estavam fazendo. Então, na pandemia, o mundo todo preocupado. Quantos não foram os governantes, desde um município até as esferas mais altas, que tiveram a coragem de desviar dinheiro de seringa, superfaturar vacina, tirar dinheiro que era para ir para A ou para a região B? É esse tipo de população. É esse tipo. É quem inventa notícia falsa e coloca num telejornal sabendo que é falso. Porque um jornalista hoje, ele não age por ignorância. Hoje a gente tem internet. Hoje qualquer um pode averiguar e mesmo assim vem falsas notícias tendenciosas a grupo A ou B. Quantos escritores não são pagos para pegar uma coisinha pequena e fazer um artigo sensacionalista? Ou nós achamos que isso fica impune perante as leis divinas? Eu posso escrever o que for, eu posso falar o que for e que se lasque aquele que lê e ouvir. Esse tipo de espírito, quando desencarna, vão para essas regiões. São eles. Então aqui, André, nós podemos perceber nitidamente que são espíritos que têm uma inteligência, não são selvagens, como são tratados como crianças no mundo espiritual, são espíritos maldosos, que ainda não conhecem as raízes do bem. Então são espíritos que fazem consciente daquilo que julgam ser correto. Vamos dar continuidade para nós vermos a linha de pensamento do nosso irmão Druso? Assegurou-lhes, assim, que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem
o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória, em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Desta forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça e, por isso mesmo, responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes. Antes da reencarnação, que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Nós estamos vendo aqui que de bonzinhos não tem nenhum. Dando o exemplo da pandemia, eu vi pastores evangélicos vendendo feijão que curava Covid. Ou farinha, ou arroz. É brincar com o nome de Deus. E caro. E falando que se comprasse, estariam imunes. Quantas pessoas não desencarnaram de Covid indo pela cabeça do chefe religioso? Então, às vezes a gente fala muito do político falido, mas há também o religioso falido. Promete mundos e fundos e vem com a história. Olha, um pastor desse, como um espírita, quando também entra num caminho por esse, ele faz consciente. Ele não é bobo. Ele não é uma pessoa assim, ignorante, é um senhorzinho da roça. Vamos dar um crédito para ele, coitado. Não, são pessoas inteligentes, maldosas, premeditadas, que vêm com o compromisso de desvirtuar uma religião toda em nome do dinheiro. Então essa região que ele está dizendo, depois vem num corpo paraplégico, deformado, faltando partes. Sabe o que a gente fala? Olha como Deus é injusto. Ó, uma criança dessa, cadê Deus? Ora, cadê Deus? Cadê Deus na hora que ele matou? Cadê Deus na hora que ele desviou dinheiro e um monte de gente morreu pela ausência de remédio para sua ganância? Cadê Deus na hora que ele ludibriou mulheres pelo sexo? Cadê Deus? Deus está aí. Ele não fez. Agora aguenta as consequências. É difícil? Muito difícil, porque pode nascer na condição de um filho. E ninguém quer um filho assim. Mas hoje, com a compreensão que temos, olha a bênção de Deus agindo, nos mostrando a sua grandiosidade. Então, Deus é injusto? Nunca foi. Deus nunca foi injusto. Agora, Deus também não é aquele pai bolacha. Perdoa tu. Não, errou, não, erra de novo. Erra mais um pouco, tá perdoado. Temos aquela ideia de Deus bobo, Deus frouxo. Deus que você faz o quê? Que é aquele banzé e aquele paizão. Não, meu filho errou, mas é meu filho. Não, Deus não é assim não. Deus ele é justo. Meu pai sempre fala isso. Deus é bom? Não. Deus é mau? Não. Deus é justo. Ele não é bom, ele não é mau.
Deus é soberanamente justo, trazendo-nos aquele remédio que necessitamos. Eu consegui também extrair dessa colocação, André, analisando aqui o primeiro programa que nós fizemos, que essa instituição está há 300 anos criadas, ligada a nosso lar. Se nós voltarmos 300 anos, em especial na Europa, nós vamos ver o domínio dos reis, os latifúndios, as guerras, a maldade que se cometia em nome de Deus, a maldade que se cometia em nome do poder. Nós estamos no século XXI, já mudamos muito, mas veja o que está acontecendo, por exemplo, na Rússia, sobre a Ucrânia. Veja que coisa terrível que é o poder, que é uma pessoa imaginar que é Deus. Pode dizimar milhões de pessoas e está tudo certo. Amanhã se arrepende e o seu arrependimento, Deus então diz, não, meu filho, então vai, está tudo certo. Não vai ter um resgate dessas mortes? Não vai ter um resgate desse desvario pelo poder? Se perguntar para aquele cidadão, o senhor Putin, com certeza ele vai dizer que ele é Deus. Então nós precisamos compreender tudo isso para entender o quanto Deus é Pai. Eu me lembro dessa colocação, eu tive a oportunidade de conhecer a tia Cida, que já retornou para o mundo espiritual. E um dos doentes, o meu pai teve mais vezes lá, mas eu também tive a oportunidade de conhecer e ver por umas 3, 4 vezes um homem chamado Zezão. Esse homem era alto, tinha um corpo disforme, meio gordinho, meio fora de padrão, o tamanho dele. E ele era um homem que ele andava para trás. E tia Cida pegou ele, deixaram ele numa cesta na porta da instituição. Deixaram ele, abandonaram ele lá. E ela pegou. Ele era um ser meio monstruoso. Ele tinha 3 carreiras de dentes na frente e 3 carreiras de dentes atrás. Só para nós termos uma ideia da evolução do espírito. Ele era moreno, negro. Ele olhava para a cor da pele, ele não aceitava. Ele mordia. Olhava para a perna, mordia a perna, olhava para o braço e não aceitava o corpo que ele tinha. Até que o dentista falou, olha, vamos ter que tirar todos os dentes do Zezão. Ela foi até o Chico, falou, Chico, querem tirar o dente do menino? O menino tem 7, 8 anos de idade, quer tirar todos os dentes. É, tia Cida, porque se ele continuar com o dente, ele não aceita a cor da pele que ele tem. Ele vai ter problema. Se ele ficar mordendo muito o braço, pode gangrenar e ter que amputar. Isso pode acontecer com a perna, com o braço, onde ele via a cor negra na pele dele, ele não aceitava. Tirou os dentes. Ele andava para trás. Ele não andava para frente como uma pessoa normal. Ele andava para trás. E aí um dia, a tia Cida, vendo o sofrimento daquele espírito, sempre sentando na ponta da mesa, um dia perguntou para o Chico, Chico, quem que é aquele espírito? Ele não falava, ele urrava. Ele olhava para a cor da pele, chorava, gritava. Ele não falava, andava para trás. Um dia perguntou, Chico, quem é esse espírito? Ah, minha filha, esse espírito é aquele fascista italiano Benito Mussolini, que junto com Hitler aproveitou para as aventuras da raça ariana, levando todo um país, Hitler na Alemanha e ele, Benito Mussolini, na Itália, com aquela ideia do poder e da hegemonia. Ele, tia Cida, vai levar aproximadamente 10 encarnações para ter ideia do mal que ele fez para a humanidade. Olha, 10 encarnações não é para corrigir, não. É para ter ideia do mal que ele fez. Olha que assunto. Então esses que estão no poder hoje, igual no caso da Rússia, fazendo tudo, vai ser um Zezão no futuro. Não tenhamos dúvidas disso. Cada morte que está tendo hoje na Ucrânia está indo para a ficha dele. Ah, mas foi o soldado que matou, mas quem mandou? Ele tem coparticipação direta.
Então nós vemos que a dor dele não é para a gente ter raiva, não. A gente tem que orar muito, porque o resgate é doloroso. Continua André Luiz, desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Então, Druso percebeu que Hilário ia fazer uma colocação. E Druso, então, achou por bem arrematar a história que ele estava contando para que realmente pudesse elucidar de maneira mais definida. Continua Druso. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos, e as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação. Aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram às trevas, as casas de fraternidade e assistência, como esta funcionam, ativas e dirigentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Então aqui nós percebemos nitidamente que há uma informação interessante, uma informação que nos faz arremeter naquele livro que nós já estudamos, que é Cidade Estranha, onde nós vemos lá a história daquele que foi um papa da Igreja Católica, chamado Gregório IX. E Gregório estava administrando Cidade Estranha há 700 anos. E ele se achava Deus, ele era Deus. E as pessoas que estavam subordinadas a eles, com o mesmo pensamento, voltado para o mal, voltado para prejudicar as pessoas, maldade em pessoa. Então nós vemos aqui que realmente Druso consegue fazer um desfecho que aqui ninguém é bom. Eu me lembro que eu participei de uma casa aqui em Itapira, chamado Casa Vida, por mais de 12 anos, ajudando jovens na recuperação das drogas e do álcool. E eu me lembro de uma reunião que nós estávamos discutindo a situação deles, e um deles, depois de eu ter feito uma colocação, ele diz assim: tio, o senhor tem que entender que o mais bonzinho que está nessa mesa deu um tapa na cara da mãe por conta de um pedaço de bife. Ou seja, bonzinho aqui não tem ninguém. Todos nós temos consciência dos erros que nós estamos fazendo para nós, para os nossos familiares e para a sociedade. Então veja que Druso, ele dá essa pincelada para mostrar, como ele já havia dito, aqui não tem primitivos, aqui não tem índios, espíritos que ainda estão à busca da evolução. Esses são crianças espirituais que são atendidos dessa natureza. Nós estamos falando de pessoas que usaram o livre-arbítrio para fazer o mal. Isso é importante, nós temos essa consciência. Continua André Luiz. Lembrava-me do tempo em que pergustrara, por minha vez,
semiconsciente e conturbado, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais, do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Então, o que nós vamos ver, André, para prosseguir, Druso falando, André Luiz se lembrou daquela fase do seu desencarne, quando ele passou pela zona umbralina de sofrimento e dor, quando ele teve consciência, quando ele passou a entender. Então, ele mesmo consegue fazer essa avaliação. E Druso, percebendo que ele estava fazendo essa retrospectiva íntima, Druso continua. Vamos ver. Segundo, é fácil reconhecer se a treva é a moldura que imprime destaque à luz. O inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Interessante, não é? Quando ele fala aqui que corrige o mal com o próprio mal. O mal, ele mesmo corrige a criação feita por ele. Deus conhece todos esses lugares existentes e permite que isso ocorra, porque ele sabe que é um estágio transitório. Quanto mais evoluído é o planeta, nós estamos saindo da fase de provas e expiações para a fase de regeneração. Há regiões que existem hoje que quando chegarmos à regeneração não existirá mais. Interessante também notarmos, André, que não é Deus que escolhe essas pessoas para fazerem o mal. Deus criou o homem simples e ignorante, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um segue o caminho que julga ser correto, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Nos deu a inteligência para nós podermos escolher os caminhos que queremos seguir. Logicamente, alguns seguem o caminho do mal, levando muitas vezes e arrastando milhões e milhões de pessoas para seguirem esse caminho, até que um dia eles possam perceber o equívoco e tentar retornar para o caminho do bem. Nestas comunidades que o meu pai por mais de 10 anos colaborou com a Casa Vida, é interessante que geralmente os instrutores que lá trabalham foram pessoas que já tiveram também o vício do álcool e das drogas e falam a mesma linguagem daqueles que caíram e que estão em recuperação. Então, muitos destes espíritos, igual, por exemplo, Druso, ele teve a humildade de falar: eu cheguei nessa casa como um desses espíritos. Eu também fui uma alma transviada no ontem. Aqui cheguei pelo sofrimento, pela dor, me recuperei por longos anos, até que eu pudesse pedir um trabalho. E aí ele começou todo aquele trabalho humilde dentro dessa instituição. Mas Druso entrou nessa casa também como um falido moral. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se
e disse-nos simplesmente: amigos, chegou um instante de nossa conversação com os internados que já se revelam pacíficos e lúcidos. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mister. Erguemo-nos, sem divergir, e acompanhamo-lo prestamente. Então aqui nós vemos, né, André, que o quanto é importante compreendermos as leis naturais que nós temos diante da Terra. Apesar de Deus ter criado tudo, o mal não foi Deus que criou, mas Ele permitiu que o homem criasse. É uma criação do homem, não é uma criação divina. Mas Deus também permite que todas aquelas pessoas que seguem por caminhos equivocados, como certa feita, Chico, ao ser perguntado por um jornalista qual seria a situação de Hitler, Chico diz que ele foi levado para um lugar fora do planeta Terra, numa solitária, para viver 1000 anos, para estar diante da sua própria consciência. Continua perguntando o jornalista: mas isso não seria um castigo eterno? Chico respondeu: não, é uma bênção divina, porque se ele ficasse no planeta Terra, são milhões e milhões de espíritos que o procuram, e com certeza seria um sofrimento muito mais atroz daquilo que ele está passando na atualidade. E nós podemos dizer que Hitler era uma pessoa despreparada? Ele não sabia o que estava fazendo nas câmaras com os gases? Nós podemos dizer que ele era ingênuo quando quis a soberba de uma raça ariana? Ora, esse tipo de espírito não existe ingenuidade. Não existe Então nós percebemos que é a maldade ali presente no coração e são levados para fora do planeta Terra, porque se ficassem aqui as perseguições seriam terríveis. Olha como funciona a disciplina, né, André? Era hora de Druso dar uma aula para aqueles que estavam internados. E quem estava internado naquele lugar eram pessoas que já compreendiam que havia necessidade de reformar o seu próprio coração. Então, Druso aqui também nos dá uma lição. Em vez de nós nos preocuparmos com quem não quer ajuda, vamos agora para o trabalho com aqueles que querem auxílio. E o mais interessante que ele diz, olha, dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mister, ou seja, o estudo, a preparação, para que esses espíritos possam ter reencarnações para o trabalho da sua reforma íntima. E caminhando para o encerramento, isso acontecia com Chico Xavier. Às vezes ele estava com amigos próximos na intimidade da sua casa, o Chico dizia assim: olha, vocês fiquem à vontade, me dê algumas horas que eu vou trabalhar com Emmanuel, com André Luiz, no recebimento de um livro. Vocês fiquem à vontade, eu já volto. Ele saía, ia para as suas atividades mediúnicas e retornava, dando atenção. Isso não é ser mal educado, isso é ter um compromisso com os bons espíritos e administrar as responsabilidades físicas com as responsabilidades espirituais. Estamos terminando o 2º programa do 1º capítulo. O próximo vídeo será o 1º programa do capítulo 2. Neste vídeo, você pode ajudar a TV A Caminho da Luz. Deixe o seu gostei na página, no vídeo, deixe o seu comentário no vídeo. O que você achou do vídeo de hoje? Tem sugestão? Qual a cidade que você está me acompanhando? Qual o grupo espírita que você participa em sua cidade? Compartilhe. Se você frequenta um grupo e você pode pôr coisas no WhatsApp, divulgue o nosso programa, divulgue nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e também pedimos para que se torne membro do canal.
Se você tem acompanhado tanto as minhas redes sociais quanto as do meu pai ou mesmo da TV, tem visto as nossas atividades. Então, quando você se torna um membro do canal, você ajuda diretamente as nossas atividades. Então, se você ainda não é membro, se torne e nos ajudará muito. Queridos amigos, vamos encerrando o primeiro capítulo, dividido em 2 programas, do livro Ação e Reação. O nome do programa? Estudando as Obras de André Luiz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, onde estaremos estudando o primeiro programa do 2º capítulo da obra de André Luiz. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.